No vídeo de hoje, Drex, a nova moeda digital brasileira. Vou abordar aqui a sua utilização, os prós e os contras, e principalmente, terá ela relação com uma profecia bíblica? É isso que vamos ver também aqui neste vídeo. Olá pessoas, bem-vindos ao canal Espada Verbal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só se chega ao Pai através dele. Obrigado aos já inscritos no canal, e você que está chegando aqui pela primeira vez, já o convido a se inscrever. Ative o sino das notificações em todas. No final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Comente e compartilhe se achar o tema relevante. Então pessoas, eu já tinha ouvido falar dessa moeda digital que é o Drex, há uns 2 anos mais ou menos, mas não vinha acompanhando com frequência de lá para cá. Mas esta semana eu assisti um vídeo que ele está para ser implantado em 2026, portanto, ano que vem. Eu então me surpreendi com a notícia por 2 motivos. Primeiro, porque para fazer algo assim, geralmente é feito um período de experiência, e no caso, como é algo que será utilizado por toda a população, deveria ser testado antes. E segundo, porque eu já tinha visto um trabalho que vem sendo feito pela deputada federal por Santa Catarina, a Júlia Zanata, através do PL 3341/2024, onde ela levanta algumas questões negativas sobre a criação desta moeda digital. Conclusão: eu achava que isso não seria para agora, talvez daqui a 2 ou 3 anos, já que o processo de votação no Congresso está em andamento, segundo a última informação que tive. Fui então pesquisar e para mim veio a surpresa. Vi que o Drex já teve seus testes iniciados em março de 2023, em um ambiente restrito, que foi chamado de Piloto Drex. E agora vem esta notícia que já será implantado. Mas como? Já foi aprovado pelo Congresso? Bem, eu realmente não procurei saber. Vou procurar informações depois para ver como isso se deu. O que quero abordar aqui hoje é a sua ligação ou não com uma profecia bíblica. Então, essa fase inicial do Drex envolveu testes com transações simuladas de emissão, negociação, transferência e resgate para avaliar a infraestrutura do sistema e a privacidade da plataforma. O Banco Central anunciou que, após a conclusão desse piloto Drex, testes com a população seriam iniciados. E segundo eu li em uma matéria de um jornal deste ano, 2025, esses testes foram iniciados no final de 2024. Eu, particularmente, não me lembro de qualquer notícia a respeito. E aí é que entra esse PL, Projeto de Lei 3341/2024, da deputada Júlia Zanata, onde proíbe a extinção do dinheiro físico, que é o que ela e muitos temem que vai acontecer. Mais adiante eu passaria um vídeo bem curto da própria deputada esclarecendo sobre isso. Mas, resumindo, basicamente, esse projeto de autoria dela proíbe a extinção do papel moeda em substituição à moeda digital. A proposta visa garantir a liberdade econômica e evitar o controle governamental sobre as finanças dos cidadãos. O PL também diz que numa eventual moeda digital emitida pelo Banco Central não terá curso forçado, ou seja, os cidadãos poderão escolher entre utilizar papel moeda ou moeda digital. Daí a preocupação da implantação desse sistema financeiro, temendo algo que possa haver posteriormente relacionado à privacidade e controle. E aqui é pertinente a deputada colocar este ponto, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. No vídeo que eu assisti, um advogado comentando sobre isso, aliás, foi por causa daquele vídeo que eu fui pesquisar, para ver em que pé está essa situação do Drex. E então, ele disse, olha só que coisa, acho que é por isso que esse item do Drex não ser obrigatório foi incluso pela deputada. É que uma vez que a pessoa migre para o Drex, ela não poderá mais voltar para o papel moeda. Ou seja, para quem não entendeu, o intermediário de tudo isso é o banco que você tem conta, ou qualquer outra instituição financeira. Preste atenção que é sempre assim que as coisas acontecem. O banco irá lhe oferecer a migração para o Drex, lhe mostrando todas as vantagens. Você então aceita e o seu dinheiro passa a ser Drex, uma moeda virtual. Você não irá mais no caixa eletrônico, por exemplo, sacar o seu dinheiro, pois este serviço não estará mais disponível para você. E aqui está o detalhe, é que isso é irreversível. Você não poderá ir ao banco
banco e solicitar desfazer o processo, voltar a utilizar o papel moeda ou parte dele. Bem, mas antes de mostrar o vídeo da deputada e nos aprofundarmos mais no tema, até chegarmos à profecia bíblica, que nem a deputada e nem pessoas comuns não atentaram para isso, como um outro vídeo que eu vou mostrar também, onde a pessoa enxerga somente o efeito financeiro. Vamos ver então o que diz o governo e fazendo breves comentários ou questionamentos pertinentes. Eu ampliei aqui os tópicos básicos para ler junto com vocês, mas é do site do governo, depois vocês podem ir lá e conferir. O primeiro tópico que me chamou a atenção foi este aqui: Drex não substituirá dinheiro em espécie e nem servirá para monitorar a população. Não sei o que veio primeiro, se o PL da deputada ou este artigo do governo. Como eu disse, eu não acompanho o processo desde o início, então não tenho muito o que comentar. Mas para mim, não sei se para vocês também, se o PL veio primeiro é porque a deputada já vinha enxergando alguns contra nessa moeda digital. E se o artigo do governo veio antes, é porque ele estava vendo alguma movimentação contrária ou especulações e resolveu fazer esse artigo de esclarecimentos. O que está um pouco confuso todo esse procedimento, já que não tinha ainda sido aprovado pelo Congresso como isso iria funcionar. Mas como eu sou leigo nessa questão política, não vou me aprofundar. Ok, aí na tela então, continuemos. É falso que o Drex, moeda digital do Banco Central, vá substituir o dinheiro em espécie. A emissão de papel moeda se dá por diversas necessidades e hábitos da população. A versão inicial do real digital será uma opção adicional ao uso de cédulas, mas seu impacto sobre a demanda por papel moeda não deve ser relevante. Então, aqui está dizendo que a possibilidade do dinheiro em espécie ser extinto não existe. Mas, vocês acham mesmo que com a evolução tecnológica que o mundo vive, alguém vai querer ficar de fora de alguma inovação, algo que traz tanta praticidade? Pois existe sim um risco real do papel moeda deixar de existir pelo desuso. Vou dar um exemplo prático de que isso pode acontecer mais adiante. Vejamos primeiro como todos podem migrar para esta modalidade de moeda digital. O Pix, por exemplo, praticamente todos têm. Eu mesmo relutei em ter, tanto que eu só vim instalar o aplicativo já no final do governo anterior. Eu me vi numa situação onde um serviço online que eu ia utilizar, a melhor opção era o Pix. Então, praticamente fui forçado a tê-lo. Me lembro que na época, logo que ele foi lançado, uma jornalista na área econômica explanou bem sobre a nova ferramenta no noticiário de um jornal a nível nacional. Porém, eu vi claramente algo perigoso que ia acontecer, que eram os golpes que viriam junto com a inovação e a subtração de celulares que iriam aumentar. Tem cada coisa que eu prevejo que nem eu mesmo acredito que vai acontecer, como uma da PAN 2 meses antes dela se espalhar pelo mundo. Talvez um dia eu conte. Eu comentei sobre isso numa postagem dela numa rede social, e ela me respondeu que isso era delírio meu, que isso iria facilitar e muito a vida do cidadão, inclusive de não precisar mais andar com dinheiro no bolso. Bem, o que vimos acontecer depois, à medida que o serviço se expandia, foi justamente o que eu temia, o aumento da subtração de celulares. Estou usando esse termo, pessoas, porque não posso usar a palavra real, pois a plataforma não permite. Por isso vocês vão ouvir sempre eu falar subtração, ao invés daquela palavra que começa pela letra R. Então o que acontece? Estamos vendo todos os dias nos noticiários locais e nacionais pessoas até perdendo a vida por conta do celular. Justamente o alvo dos meliantes ser as contas bancárias das pessoas que estão no aparelho, fora as fraudes que estão sendo feitas virtualmente. Observem, pessoas, que sempre haverá uma situação que levará a se criar uma solução. É o que sempre digo, os homens buscam soluções para problemas que eles próprios criam, e assim é que o mundo chegará ao cumprimento das profecias do fim dos dias, seja de uma forma natural ou inocente, ou proposital disfarçada. E o Drex, não seria esse próximo passo? Continuando então com o esclarecimento do governo. É falso também que o governo só esteja criando o Drex para monitorar as transações financeiras das pessoas. Será mesmo? Quem lembra aí do ato de monitoramento do Pix? É só pesquisar, e que foi revogado pelo governo este ano após a repercussão negativa que teve. Inclusive, um vídeo do deputado Nicolas Ferreira viralizou por conta dessa ação do governo, onde o Nicolas não dizia que o Pix seria taxado, como veicularam falsamente. Ele perguntava que quem garantiria que não seria um monitoramento do governo na vida financeira das pessoas, que é o que parece que estão querendo fazer agora com o Drex.
E ele aventou essa possibilidade porque outras promessas foram feitas pelo governo até antes de assumir e não foram cumpridas. O artigo continua: em desenvolvimento pelo Banco Central do Brasil desde 2020, o Drex obedece princípios e regras previstos na legislação brasileira, em especial pela Lei do Sigilo Bancário e pela Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais. Bem, quem acompanha a atual política brasileira sabe que hoje em dia não é bem assim que as coisas acontecem. Uma manifestação popular hoje, por exemplo, por qualquer motivo, para reivindicar algo, criticar, o indivíduo tem a sua vida virada de cabeça para baixo, em tudo, rede social, vida financeira, etc. É só ler as notícias que foram vazadas e que a imprensa tradicional não noticiou do que aconteceu aos presos 8 de janeiro. No item seguinte aqui diz: para ter acesso à plataforma Drex, você precisará de um intermediário financeiro autorizado, como um banco, ou seja, o banco que você já tem conta. Se não tiver, abre uma. Esse intermediário fará a transferência do seu dinheiro depositado em conta para a sua carteira digital do Drex, para que você possa realizar transações com ativos digitais com total segurança. Isso, pessoas, o banco irá oferecer a você de forma voluntária. Isso para você, cristão, lembra alguma coisa? E aqui é que entra aquela questão levantada pela deputada Zanata sobre a não obrigatoriedade do Drex. Será que depois de transformar seu dinheiro em digital, poderá voltar atrás e transformá-lo em espécie de novo? Bem, eu pelo menos não vi nesse artigo falando sobre isso, de se poder migrar novamente para o papel moeda depois de migrar para o digital. E olha aqui outra coisa, os serviços inteligentes da plataforma Drex serão efetuados por meio de contratos inteligentes, que podem ser adaptados para a conveniência dos clientes, permitindo que as transações financeiras sejam concluídas quando todas as condições forem cumpridas, trazendo segurança para todas as partes. Ou seja, qualquer transação, negócio, venda ou compra que você fizer com outra pessoa ou empresa, a transferência do dinheiro só será efetivada quando o sistema do Drex cruzar todos os dados das partes envolvidas. Por isso é um sistema inteligente. Esses dados são previamente inseridos quando se adere ao sistema Drex. Então, o que eu entendo? No momento de uma transação, o sistema cruza esses dados das partes envolvidas e aprova ou não a negociação se detectar alguma irregularidade. Isso tudo de forma rápida e automática, porque contratos inteligentes foram preenchidos previamente pelos dois lados. Então é assim, acredito eu que quando pessoas físicas e jurídicas migrarem para esse sistema, elas colocarão na posse dele tudo que envolverá uma transação financeira, desde documentos até contratos. Você já imagina então o que poderá ser feito com essa ferramenta? Ser, por exemplo, determinado que você pode ou não comprar ou vender? Bem, pelo menos é o que eu estou imaginando. Se vai acontecer ou não, pode ser só coisa da minha cabeça. Vejam, por exemplo, que foi aventado por um candidato na campanha eleitoral para a presidência, onde foi dito na época da PAN que quem não tivesse tomado o imunizante teria o Bolsa Família cortado. Agora imagine, coisas assim feitas de forma automática e indistintamente para qualquer pessoa com uma plataforma virtual. Mais adiante vou falar desses serviços inteligentes e conveniência que serão cumpridos nas profecias do fim na época tribulacional, pois cada vez mais as coisas estão ficando mais claras. Ok, minutos atrás eu li no esclarecimento do governo, onde diz que o dinheiro em espécie não será extinto, que o Drex é apenas mais uma opção de transações financeiras. Agora, vejam esta notícia veiculada pelo jornal Gazeta de São Paulo. Adeus cédulas de reais, conheça a nova moeda nacional preparada pelo Banco Central. Bem, mesmo que o Drex não vá substituir o papel moeda, vejo que nesta matéria do jornal, isso não é impossível de acontecer. Como falei anteriormente, as pessoas gostam de tecnologia, de praticidade, e mesmo que a intenção seja, como dizem, apenas dar mais uma opção de transações financeiras, a tendência, lógico, é o dinheiro físico acabar. Vou dar um exemplo de que avanços tecnológicos tornam algo obsoleto e até o levam à extinção. Na época do telefone com fio, se tinha os telefones públicos, conhecidos como orelhão. Pois bem, para se falar no orelhão, usava-se fichas. A pessoa comprava uma ficha numa banca de revistas, ou num mercadinho, ou mesmo na mão de um camelô. Ia até o telefone, inseria a ficha e ali podia falar por 3 ou 5 minutos. O tempo acabava e, se a pessoa quisesse falar mais, colocava-se nova ficha. Num determinado período de dias, um funcionário da telefonia ia até os aparelhos e recolhia as fichas para colocá-las no mercado novamente. Era como um dinheiro de papel, sempre circulando de mão em mão. Vou mostrar um pequeno vídeo mais adiante sobre isso e vocês vão
não vê como muda e muito financeiramente o uso do dinheiro físico para o digital. Passadas algumas décadas vieram os cartões telefônicos. Ao invés de ficha, agora se usava cartões, tipo cartões de crédito, que continha créditos para ligação, 10 créditos, 10 minutos, 20 créditos, 20 minutos e assim por diante. A pessoa comprava esses cartões à sua escolha pela quantidade de crédito, inseria nos telefones que foram modificados para não receber mais fichas e sim cartões e falava o quanto quisesse sem a limitação das fichas, que davam pouco tempo para se falar. Com a chegada do celular, os telefones públicos foram diminuindo e eu nem sei se ainda mais existe, eu mesmo nunca mais vi um aparelho desse. Então o que eu quero dizer, a cada avanço tecnológico, o instrumento utilizado é modificado e a tendência é que seja extinto caso surja outro mais sofisticado, como o caso do telefone que exemplifiquei. O que vocês acham que vai acontecer com as transações financeiras no mundo globalizado? Ainda esta semana, pelo que foi noticiado, que um dos ministros resolveu ignorar a lei Magnitsky em prol do colega sancionado. E a resposta dos Estados Unidos basicamente foi cautela aos cidadãos que tentarem apoiar financeiramente o ministro sancionado. Ou seja, o sistema bancário brasileiro está atrelado ao norte-americano. O que os Estados Unidos fez foi impedir o ministro sancionado de usar o sistema deles. E como os bancos daqui estão ligados a este sistema, pois administram cartões de crédito de bandeiras norte-americanas, transacionam com o dólar, se continuarem a permitir o uso desses serviços por esse ministro, eles serão multados e podendo até ter seus vínculos com os Estados Unidos finalizados, o que resultaria numa quebradeira geral da economia brasileira. Eu assisti um vídeo bem didático sobre isso e as consequências são desastrosas. Não vou falar aqui porque não é o tema do vídeo, só citei esse episódio para vocês verem como é fácil dominar uma nação e até mesmo o mundo num sistema financeiro virtual. Ok, vejam só estes trechos que destaquei do jornal Gazeta do Povo. O governo terá acesso às minhas transações e poderá confiscar meu dinheiro? Não, as transações no Drex seguirão o mesmo padrão de sigilo bancário e a Lei Geral de Proteção de Dados já em vigor. O Banco Central não tem como objetivo saber da vida das pessoas, apenas coletar informações agregadas para a gestão da economia. A Constituição veda confiscos de poupança, por exemplo, e essas previsões legais serão mantidas. Bem, eu não sei vocês, mas eu desconfio de tudo isso aqui. Só para lembrar, pesquisem vocês, pois eu já fiz isso. No governo Collor, através da ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, ela confiscou todas as contas bancárias de brasileiros que tinham uma determinada quantia. Quem tinha um valor acima do estipulado não podia movimentar sob a alegação final de conter a inflação. Houve muita revolta na época dos brasileiros, pois muitos se mantinham de alguma forma com esse dinheiro que estava no banco. Então, data vênia, como dizem os juristas, essa de que a Constituição veda confiscos de poupança, não dá para acreditar que vá se cumprir. Temos visto muita coisa da Constituição sendo ignorada e também não dá para saber o que se passa na cabeça do governo, ainda mais em tempo em que a economia brasileira não está tão boa. Outro detalhe interessante é este aqui. A plataforma do Drex utiliza a tecnologia do registro distribuído. Agora preste atenção nesta palavra, semelhante ao blockchain, que, entre aspas, deixa o sistema bastante seguro. Por que isso aqui está entre aspas? Para tão somente mostrar que não são as palavras do jornalista, e sim de um outro, no caso o governo, ou para deixar subentendido que não é tão seguro assim? Bem, vejam este curto vídeo falando sobre isso. Agora é oficial. O Banco Central confirmou que o Drex ele vai começar agora em 2026. Isso vai mudar completamente a forma como você entende e lida com o dinheiro. Para quem não sabe, o Drex ele é como se fosse uma moeda digital do Brasil. O termo técnico para isso é CBDC, que é a versão digital da moeda de um país, que é emitida e é controlada pelo próprio Banco Central, ao invés de ser descentralizada como um Bitcoin, por exemplo. E qual que é a diferença disso para um Pix? O Pix ele é uma forma de transacionar dinheiro que acontece entre duas pessoas. Então é só uma forma de trocar dinheiro. E a diferença para as criptomoedas é que você tem toda a cadeia de blockchain por trás que gera segurança e anonimato para você. Agora, a diferença pro Drex é que toda compra que você fizer vai passar pelo Drex e vai ser rastreado pelo Banco Central, só que sem a segurança de uma blockchain. Teve inclusive uma notícia de um engenheiro que abandonou o projeto do Drex e disse o seguinte, que o Drex não é o dinheiro do futuro, mas sim a preservação do passado e do controle. Agora vejam este outro vídeo que eu falei no início da deputada Júlia Zanata, falando sobre o Drex e seu PL. Você já pensou no que impactaria o fim do dinheiro físico
a nota de 5, de 50, de 2, de 100, o que isso impactaria na sua vida? E eu apresentei um projeto de lei, você que me acompanha há mais tempo, o projeto de lei 3341 de 2024. Pesquise e leia sobre o tema. E por que eu apresentei esse projeto aqui? Que proíbe o fim do dinheiro físico para que a gente continue tendo o papel moeda. Por que eu apresentei? Porque eu descobri um plano em curso, que é o DREX, o Real Digital, que é uma CBDC, uma moeda digital centralizada pelo Banco Central, que vai dar ao governo, qualquer governo, mais poder e mais controle sobre nossas vidas e que, no fim, é acabar com o dinheiro físico para eles controlarem todas as nossas transações. É o grande irmão nos olhando cada vez mais e cada vez mais de perto. E quem vai ganhar com isso? Como sempre, os bancos e o governo, como eu falei, qualquer governo. Se você abre mão da sua liberdade, não apoie meu projeto. Para você que não abre mão da sua liberdade, apoie o meu projeto, o PL 3341 de 2024. E também estamos recolhendo assinaturas para uma PEC, já temos mais de 130 assinaturas de deputados, para que isso não possa acontecer, como está acontecendo com o Banco Central, não passando pelos representantes eleitos e também sem debate amplo na sociedade. Abre o olho. Assine a nossa petição nãoaldrex.com. Eles querem nos controlar. Então, pessoas, como vocês viram aí, tudo que eu falei anteriormente foi melhor explanado pela própria deputada autora da PEC contra o fim do dinheiro físico. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a moeda digital vai prevalecer por conta das profecias bíblicas que vou mostrar mais adiante. Então é aquela coisa, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Então, se há chance de confrontar o sistema e evitar no mínimo que haja um controle hoje da vida das pessoas, o melhor é se movimentar. E esse abaixo-assinado promovido pela deputada já é o meio de se opor a esse plano. Eu assinei. Se você também é contra esse possível controle, é só acessar o site dado pela deputada aí no vídeo. Vou deixar também aí embaixo na descrição o link. Caso o Drex venha se concretizar agora, poderemos pelo menos evitar os seus efeitos, como a obrigatoriedade e a extinção do dinheiro. Bem, e lá no início eu falei que poucos sabem o que pode haver de verdade bíblica sobre esse sistema, o que seria o início do cumprimento de uma profecia apocalíptica. Muitos são contra ou têm dúvidas por uma questão ou outra, de que isso seja benéfico financeiramente, somente para os banqueiros. Veja o porquê neste raciocínio desse artista. É uma coisa que eu não atentava. Imagina se você vai pegar uma nota de 50 reais, vai entregar o barbeiro, vai pagar o seu porte de cabelo. Esse barbeiro vai ao mercado com essa mesma nota, reais, e faz as compras no mercado. Ou tu, no mercado, você vai com essa mesma nota ao puxo, para sacar no lava-jato. E isso continua. E após 15 ou 30 transações financeiras, a nota de 50 reais vai permanecer com alguém que pode morar pagando 50 reais. Agora, se ao invés de você usar uma nota de papel, você utilizar o cartão de crédito ou de débito para pagar o barbeiro, por exemplo, o 0,5% vai para o banco. Se esse barbeiro for ao mercado e pagar um cartão, o 0,5% vai para o banco. O dono do mercado vai ao posto de gasolina lavar seu carro no lava-jato, o 0,5% vai para o banco. Olha que curioso. E após 20 ou 30 transações, o cartão, os 50 reais, já não existe mais na mão de ninguém. Mas foi todo provável. Vocês entenderam agora o motivo dos bancos estarem tão desesperados para se livrarem das notas de papel ou de tudo virar digital? Então, pessoas, até aqui eu explanei tudo sobre o Drex, no que se refere ao uso, leis, prós e contras, expus vídeos do PL da deputada, de vídeos de opiniões, e agora vamos ver o que isso tem a ver com uma profecia bíblica, e que quem é cristão já conhece, ou quem somente lê as Sagradas Escrituras já viu que faz algum sentido. Bem, o texto é o de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. Vamos ler. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal, ou o nome do governante, ou o número do seu nome. Isso aqui é uma profecia que irá se cumprir na época da tribulação, na gestão do governo único global. Não vou entrar em detalhes porque no estudo que estou preparando sobre o livro da Revelação, explanarei melhor sobre esse evento. Mas, o que o Drex tem a ver com essa profecia? Simples, o que todos os cristãos já sabem sobre ela, que isso é uma das etapas para a implantação de um sistema global de controle.
controle. Na época que eu comecei a ler o livro da Revelação, ainda criança, eu ficava imaginando como se faria isso a nível global. Ainda não existia transações financeiras via internet, portanto, seria impossível de se imaginar que isso ocorreria com esse tipo de avanço tecnológico. Então, não tem muito o que falar sobre isso porque está explícito que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Se for ano que vem que for implantado esse sistema, o Drex, eu acredito que seja, porque lembrando, tem uma agenda pronta a ser cumprida em breve. Então, de agora em diante as coisas serão aceleradas. O que pode acontecer a nosso favor, pelo menos por enquanto, já que eu não acredito que a Igreja de Cristo esteja aqui para ver o desfecho disso, é se cumprir tudo o que o site do governo explanou. O dinheiro em espécie será mantido, o Drex será opcional. Agora, atenção a este detalhe. Você que adere a tudo quanto é tecnologia, se confirmar o que eu vi num vídeo e o que eu não vi no site, com relação a retroceder no caso de aderir ao Drex, pense duas vezes antes de aderir a este sistema. Uma vez tendo migrado para o Drex, nunca mais você verá o seu dinheiro em papel. Então, pessoas, é fácil de raciocinar. Com mais pessoas aderindo ao Drex, mais o dinheiro em espécie deixará de circular e será tirado de circulação aos poucos, até ser proporcional com a quantidade de pessoas que ainda estarão usando, até chegar à sua extinção. É só lembrar, a título de ilustração, o que aconteceu com as moedas de 1 centavo do real. No começo se via aos montes, e olha que além da inflação que sempre existiu no nosso país, desvalorizando cada vez mais o nosso dinheiro, as próprias pessoas não valorizavam a moeda de 1 centavo, eram até facilmente achadas jogadas no chão das ruas. E o que aconteceu? Começaram a sair de circulação, e hoje é raro encontrá-las. Eu mesmo lembro delas porque tenho duas guardadas, talvez tenha algum valor somente para colecionadores. Acredito que, para o dinheiro físico ser extinto, e isso vai acontecer, será na gestão do governo único, pois aí ele terá já todas as pessoas do mundo sob o seu controle. Então é assim, em cada lugar do mundo, Estados Unidos, o País Vermelho, Europa, Japão, etc., isso já acontece aos moldes do governo local, cada governo implantando o seu sistema tecnológico monetário. E para interligar todos eles em um único sistema financeiro é moleza, pois o mundo todo já está interligado graças à internet. Não precisará mais se quebrar a cabeça com câmbio, conversão em moeda estrangeira e outras coisas. E para finalizar, enquanto eu fazia este vídeo, já apareceu nas redes sociais políticos se manifestando a respeito do Drex. Eu mesmo vi um assim que estava terminando de editar este vídeo. Vamos acompanhar e ver qual será o desfecho de tudo isso. Mas, como disse, creio que seja implantado, pois já foi tudo estudado, já passou pelas fases preliminares de teste. Agora a questão será os políticos de oposição e governo entrarem em acordo para que o sistema não seja contra a população, mas a favor dela, e posteriormente uma vigilância para que tudo que for acordado se cumpra e não haver no futuro, por exemplo, um confisco das contas bancárias das pessoas, como a que ocorreu no governo Collor, e também um possível monitoramento do que as pessoas fazem com o seu dinheiro. É isso aí então, pessoas, vou ficando por aqui. Se gostaram do conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe e até a próxima.